Antes de começarmos, dia 21 de fevereiro, piscamos e já foram 16% do ano. Mas não vou falar de metas dessa vez, tá bom? Não é esse o tema de hoje. O tema de hoje é pelos desertos da vida. E antes de nós começarmos, eu convido a todos vocês que meditem de olhos fechados, 3 respirações profundas, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos nos conectar e estarmos presentes, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente e espiritualmente nesse local de hoje. Para que possamos desacelerar os nossos pensamentos, para que nós possamos sintonizar com as boas energias, que nós possamos abrir os nossos corações para o ensino de hoje. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Dando continuidade ao tema de hoje, pela agenda judaico-cristã, desde quarta-feira vivemos um tempo diferente do ano. É o tempo da Quaresma. É um tempo de um convite à reflexão interna. É um tempo inspirado na parábola dos 40 dias de Cristo no deserto, para que nós possamos refletir, depois do momento de agitação, de barulho do mundo, que nós possamos voltar para dentro. Que nós possamos refletir com aqueles pontos que são desertos em nós. Posso afirmar que todos aqui nessa sala, se não passaram, estão passando ou passarão por desertos. O deserto de um sonho que tivemos que desistir, de um projeto frustrado, de um relacionamento desfeito, de um abandono, de uma mágoa, de uma incompreensão. A proposta de hoje é que nós possamos buscar um novo olhar para esses momentos, buscando apoio e amparo no Evangelho e na doutrina espírita, para que possamos compreender melhor esses desertos e como lidar com momentos como esse. Podemos abrir os olhos para que nós possamos acompanhar, porque existem coisas muito bonitas nessa passagem de Cristo no deserto. A primeira delas é que ela precede as bem-aventuranças, inclusive no texto. Em Mateus 4 está registrado a passagem de Cristo no deserto durante os 40 dias. E em Mateus 5 nós temos o Sermão do Monte, onde Cristo nos traz as bem-aventuranças. Isso também é um símbolo para nós. Mas o mais importante é lembrarmos de que a passagem de 40 dias no deserto do Cristo, ela faz um paralelo com uma outra história judaico-cristã, que está narrada lá no livro de Êxodo, que são os 40 anos do povo hebreu, da libertação da escravidão no Egito até a Terra Prometida. E como Kardec nos diz na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos traz chaves de compreensão para os textos da primeira e da segunda revelação. A doutrina espírita não se propõe a reescrever as histórias. A doutrina espírita nos propõe a compreender melhor, ter mais profundidade, mais cor, mais sabor. E é nesse sentido que nós vamos tentar aplicar a doutrina espírita sobre essa história de Êxodo, tentando nos ensinar um pouco a como viver no deserto. Para isso, eu preciso registrar que o deserto está intimamente conectado com o povo hebreu.
Muitas passagens se dão nesse cenário. Falamos aqui anteriormente, em algumas semanas atrás, da história narrada nos evangelhos sobre o encontro de Cristo com a mulher samaritana, que está no Evangelho de João, que também é um encontro do Cristo com a mulher que convivia diariamente com a paisagem desértica, buscando saciar sua sede em poços do mundo. Quem não teve a oportunidade de estar no dia, está na nossa playlist no YouTube, faço o convite a assistir essa palestra. O próprio Paulo tem o encontro com Cristo também no deserto. Quando, por mais que tenha ali uma vida repleta de instrução, repleta de poder, repleta de prestígio social, existia um coração ressequido na busca do Cristo, na busca de Deus, na busca de fazer a vontade de Deus em seus excessos. Perseguia seus cristãos e tem nesse momento de deserto o encontro com Cristo. Também nos é narrado no livro Paulo e Estevão que Paulo, depois do encontro com Ananias, aquele por quem ele saiu de Damasco e iria encontrar na Síria para prender, foi a quem curou da sua cegueira. Depois de ter esse contato com Ananias, Paulo se sente confuso e vai buscar orientação com seu mestre, com seu professor, Gamaliel. Gamaliel também já tinha conhecimento e vivia ou acompanhava as histórias do Cristo. E provoca Paulo no sentido de que, talvez, sob a perspectiva que Cristo trazia para aquele povo, merecesse, inclusive Paulo, um novo olhar das Escrituras. É como se Gamaliel dissesse: Paulo, será que tudo que você estudou na vida não merece ser reavaliado? E esse processo de reavaliação e preparação do ministério de Paulo se dá no deserto, durante 3 anos. Então, bebendo na fonte da doutrina espírita, podemos sim fazer um paralelo de que Êxodo também é a história de todos nós. Êxodo, na verdade, narra a libertação do povo hebreu peregrinando pelo deserto até uma terra prometida. Ou seria espíritos errantes na tentativa de sair do seu ambiente primitivo e chegar a uma evolução espiritual. Faz sentido? Mas como se dá isso? Primeiro eu preciso entender, eu sou um espírito errante? Sim. O Livro dos Espíritos nos diz, os Espíritos respondem a Kardec que todo aquele espírito que precisa reencarnar é um espírito errante. O que eu quero dizer com isso é que nós temos tanto apego, tanto apreço, tanta convicção que nós somos daqui, da Terra, de Brasília, que a gente se esquece que nós somos viajantes. Assim como aquele povo que andava pelo deserto de forma nômade, desarmando tendas, caminhando, armando tendas, desarmando, caminhando, armando tendas de novo. Isso quer dizer reencarnando, desencarnando, reencarnando de novo, e assim sucessivamente até chegarmos na Terra Prometida, até conseguirmos evoluir espiritualmente. Mas eu disse que os 40 dias no deserto é um paralelo com o Êxodo. E trago isso sob 3 provocações. Nos 40 dias no deserto, Cristo é tentado 3 vezes. Na peregrinação dos 40 anos no deserto, o povo hebreu é tentado 3 vezes. O povo hebreu falha nas 3. Cristo é vitorioso nas 3. Que 3 momentos são esses? Primeiro deles, durante a caminhada, o povo hebreu saindo do Egito, liderado por Moisés. Imaginem aquela multidão carregando tudo o que eles entendiam significar na sua vida, com filhos, animais, coisas materiais que deu para colocar em bagagem, trilhando no deserto.
Passado algum tempo, as lamentações começam, as reclamações. Reclamações do tipo: no Egito eu era mais feliz. No Egito, pelo menos, não me faltava pão. Isso também tem um paralelo com Cristo. Jesus estava há 40 dias no deserto jejuando. O espírito adversário, que ali está declarado como ou o diabo ou Satanás, que para nós, na doutrina espírita, é o entendimento de que é um adversário, um espírito de baixa vibração, provoca o Cristo porque, se não és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Eis que Cristo responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É Cristo dizendo: nem só de necessidade material vive o ser encarnado, vive o Espírito. Isso também não tem um significado para nós? Enquanto atravessamos o nosso deserto, não reclamamos por vezes que nos falta isso, nos falta aquilo? E principalmente quando estamos em conjunto, temos alguns pensamentos que são estranhos. E vou aproveitar esse momento de pós-carnaval para trazer um exemplo disso. Se eu dissesse a vocês: vamos agora, nesse fim de tarde de sábado, que tal a gente fazer uma festa no esgoto? Alguém toparia? Se nós, individualmente, de forma refletida, de forma tranquila e serena, dizemos não a isso, por que nossos irmãos no Recife se sujeitam a fazer uma festa no esgoto? E eu não estou aqui fazendo qualquer analogia, é a verdade. Um baile chamado Baile dos Ratos, que acontece no Recife, é provocado um DJ tocando à beira de um canal de esgoto onde as pessoas dançam dentro do esgoto. Isso não é querer voltar para a escravidão? Enquanto temos a oportunidade de avançar, de caminhar, por mais que estejamos atravessando um deserto, não temos uns pensamentos estranhos? Nós escolhemos no sábado estar aqui hoje. Mas se perdermos a vigilância, pensamentos como esse podem muito bem nos visitar. E podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para esse tipo de escolha. O segundo momento em que o povo hebreu é tentado, também em um outro momento, mais à frente narrado no livro, continua na sua caminhada no deserto. O povo se sente incomodado, naturalmente, muito tempo já havia se passado, não chegava na terra prometida e o povo tinha sede. E o povo começa a pressionar Moisés, tanto que é narrado no livro que Moisés sentia que seria apedrejado, pelo tanto que era a pressão do povo dizendo que estava com sede. E é narrado no livro o diálogo em que o povo começa a questionar: será que Deus é conosco? Se Deus é conosco, faça aparecer água. Paralelo com a história de Jesus, Satanás o leva para o alto de um monte e diz: se és o Messias, se é o ungido, anjos te protegerão, salta-te daqui. Em que Cristo responde que não tentarás contra o teu Deus. E nós? Será que também não nos ousamos a termos a petulância de dizer: Deus, se não fizeres isso, se não resolveres isso na minha vida, voltarei para o Egito? Esse negócio de seguir o Cristo dá muito trabalho. Esse negócio de espiritismo dá muito trabalho. Ir ao centro dá muito trabalho. Meus problemas não somem da minha vida. Se os problemas não somem, eu vou sumir do centro. Não é um pensamento comum? A terceiro ponto na história que o povo hebreu falhou foi quando Moisés
inspirado por Deus, subiu ao Monte Sinai e lá passou por 40 dias no alto do Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos. O texto narra que enquanto o povo hebreu esperava por Moisés, eles começaram a ficar ansiosos. E diziam, está demorando muito. Cadê esse Deus que não responde? Tem uma ideia genial. Vamos construir um bezerro de ouro. Fazendo um paralelo com a história do Cristo, o Espírito o leva para o alto de um templo e diz: prostra-te diante de mim e tudo o que vês será teu. Eis que o Cristo responde: adorarás somente a Deus e somente a Ele prestará culto. Será que nós, julgando que Deus está demorando demais para resolver os nossos problemas, não estamos colocando bezerro de ouro no lugar dele? Interessante, meus irmãos, que todas as 3 respostas do Cristo, ele estava citando passagens de Deuteronômio. É como se ele dissesse: aquilo que precisava para o povo hebreu ter sucesso na sua missão, na sua jornada até a Terra Prometida, não lhes faltava. Deus já havia lhes oferecido o conhecimento, a sabedoria. Eu estou demonstrando como devemos agir diante de um deserto. Combatendo o ego de achar que Deus tem que atender no tempo correto. Combater os desejos materiais de converter pedra em pão. E de combater a cegueira de poder de transformar um Deus ao nosso desejo, do nosso jeito, para atender os nossos caprichos. Importante lembrarmos as consequências dessas decisões, porque a trajetória que o povo hebreu fez, o povo hebreu saiu do delta do rio Nilo e foi até a região de Canaã, que existe, passando pelo Monte Sinai. Fazendo uma pesquisa de quanto tempo, qual é a distância geográfica nessa trajetória, eu consegui encontrar fontes que dizem que esse trajeto leva de 800 a 1.000 quilômetros, a depender das escolhas que serão feitas. Percorrer 800 a 1.000 quilômetros, nós estamos dizendo aí que pode ser num ritmo de 15 quilômetros, 20 quilômetros por dia, de 40 a 60 dias. Aquele povo demorou quanto tempo? 40 anos. O que isso quer nos dizer? Que as escolhas que fazemos enquanto atravessamos o nosso deserto pode prolongar e muito a nossa jornada. Por desobediência, por prepotência, por nos colocarmos, ao invés de filhos de Deus, seguindo as suas orientações, na tentativa infantil de subjugar a Deus aos nossos caprichos e às nossas vontades. Eu não estou aqui dizendo que os nossos desertos são menos desafiadores ou que são fáceis. Mas assim como Cristo mostrou que é possível vencer as tentações no deserto, os nossos desafios também são possíveis. Porque aquele povo, por mais que vagando por 40 anos, fazendo escolhas erradas, prolongando o seu sofrimento, prolongando a sua entrada na Terra Prometida, Deus nunca os abandonou. É narrado no texto que de dia uma coluna de fumaça e à noite uma coluna de fogo orientava e acompanhava aquele povo. Assim é o Cristo conosco. E o farol para o nosso dia a dia, para enfrentar o nosso deserto, está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem trazida por Paulo, mais de 1.800 anos depois da sua última encarnação na Terra, em que ele diz que fora da caridade não há salvação.
Que apontemos a nossa bússola, meus irmãos, enquanto caminhamos no deserto para o Cristo, através da caridade. Não a caridade material, não só, mas a caridade espiritual. Orar, nos colocar a serviço do próximo e esperar o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Porque no deserto não é o abandono de Deus. O deserto que atravessamos é um momento de preparação para a construção das virtudes que nos levará num mundo regenerado. E durante uma caminhada no deserto, aquele povo, vez ou outra, encontrava oásis. Oásis como esse, na nossa caminhada. Hoje é um momento que nós temos atendimento fraterno. Momentos como esse também são oásis dos nossos desertos, para que possamos abrir o nosso coração, receber um abraço amigo da espiritualidade que nos cuida, receber uma mensagem do Cristo. Que os nossos corações hoje estejam abertos a isso. Que nós reunamos forças, nesse momento como hoje, para continuar caminhando, sem perder a fé e atravessando o nosso deserto. Peço a todos que fechemos os nossos olhos, possamos rezar juntos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.